E aí a minha amiga Lorena, ela complementa aqui: umas crianças são mortas de fato, muitas outras buscam a razão da sua própria vida. Mesmo vivos em corpo, foram assassinados no trato do desamor. Lorena, excelente colocação. Excelente colocação. E no espírito do que a Lorena disse aqui, eu não sei nem se vocês estão preparados para ouvir, porque o que eu teria a dizer tem um modo como eu levo muito a sério a minha própria espiritualidade. Mas sobretudo quando a gente ficou sabendo do caso dessa menina Kathleen, lá no coração, eu e a minha esposa pedimos para Papai do Céu levar ela. Porque a gente crê que aqui não é onde nada termina, aqui é onde tudo começa. E a Kathleen agora, ela sabe o que é o amor, porque ela foi absorvida nisso. Instantâneo, ela expandiu no significado de todas as coisas. Agora, quando esse filho e essa filha ficam, eles ficam então sujeitos aos modos, aos critérios, aos limites e às dinâmicas desse mundo presente, tanto quanto da nossa própria neurofisiologia. E haverá um desafio. Quantos são filhos decorrentes desse tipo de contexto, com a autoestima esburacada, com a autoimagem fragilizada, com a autoconfiança solapada, porque receberam uma afirmação muito precária, obnubilada pela personalidade que mais se destacava na relação, e que, sendo da figura do padrasto ou da madrasta, foram sistematicamente nulificados e sufocados dentro da relação, porque eram tratados como se fossem a personificação do passado do parceiro delas, que elas não conseguiam apagar. E isso faziam suscitar nelas, ou seja, nesse padrasto e nessa madrasta, os seus próprios monstros interiores de insegurança e de ciúme, criando inúmeros tipos e formas de hostilidade. Quando não, até de volúpia sexual, desembocando na direção de abusos dessa natureza, como forma de vingança, ou como forma de alguma forma tripudiar da personificação daquele passado que a pessoa não podia anular, mas de uma certa forma tinha que conviver porque estava no pacotão da relação. E aí, para essas pessoas, outrora crianças nesse tipo de contexto, e entrando na fase adulta do lado de fora, é como a Lorena aqui notificou. Elas vão catando cavaco vida fora, para poder encontrar formas de produzir consistência, ousadia, propriedade, e que eu particularmente não vejo caminho melhor do que construir essas necessárias compensações pela fé. Nesses casos, sabe, minha amiga Lorena, eu costumo dizer, e eu não me deparo poucas vezes com essa situação, com essas situações e com esses contextos, que nesses casos, a insuficiência da mãe e as arbitrariedades do padrasto ou do pai, ou a insuficiência do pai, não foram outra coisa senão uma oportunidade ensejada por Deus para que tais pessoas pudessem reconhecer a sua verdadeira paternidade, e que é aquela que vem do alto. Foi assim que eu calibrei os meus próprios déficits,
foi quando eu pude olhar para trás e ver que eu nunca deixei de ser amado. Porque o amor com que eu era amado não era deste mundo. E ele fora manifestado não necessariamente pelos personagens de imediato que a minha psicologia instintiva demandava. Mas muitas vezes ele foi expressado por outros personagens que nunca deixaram de faltar na minha própria trajetória. E esse é um milagre. E nesse momento, se eu pudesse fazer uma oração, é de que as pessoas que vivenciaram esse tipo de drama na sua infância possam ter os seus olhos abertos, a fim de visualizarem uma paternidade superior que jamais nos decepciona.